Imagine, por um instante, que você está tentando atravessar uma parede de vidro, pensando que ela é uma porta aberta. Você corre, usa toda a sua força, o seu suor escorre pelo rosto, e o impacto do seu corpo contra a superfície sólida gera um som seco, doloroso e inútil. O mundo ao seu redor olha para esse esforço e o chama de resiliência, de garra, de força de vontade. Mas no fundo do seu peito existe uma voz baixa, quase um sussurro, que diz que algo está profundamente errado. Você foi ensinado que a vida é um campo de batalha, que cada centavo deve ser arrancado do destino à base de lutas, e que o cansaço é o selo de autenticidade de uma pessoa honesta. Mas e se eu lhe dissesse que esse cansaço não é um troféu, mas um sintoma de que você está tentando jogar um jogo cujas regras você nunca leu? Sinta o peso dos seus ombros. Agora, essa tensão não vem do trabalho em si, mas da resistência. É o peso de quem acredita que precisa carregar o mundo nas costas, porque, se soltar, tudo desmorona. Vivemos em um estado de vigília ansiosa, monitorando cada variável, tentando controlar o amanhã com as mãos trêmulas de hoje. É uma exaustão que não se cura com 8 horas de sono, porque é uma fadiga da alma que decidiu lutar contra a maré, em vez de aprender a navegar. Você olha para suas mãos e vê as marcas de uma batalha que nunca termina. O dinheiro que chega parece sempre acompanhado de um preço alto demais, seja a sua saúde, o seu tempo ou a sua paz. É como se houvesse uma barreira invisível entre você e a facilidade, uma sensação de que a prosperidade é uma terra distante e você é um exilado que precisa implorar para entrar. O erro fundamental, aquele que ninguém te contou, no meio de tantos livros de produtividade e frases motivacionais, é que a luta é o oposto da criação. Quando você luta, você reconhece um inimigo. Quando você reconhece um inimigo, você lhe dá poder, existência e substância. Ao lutar contra a escassez, você a torna sólida. Ao lutar contra o caos, você o convida para jantar. Observe como o ambiente ao seu redor parece cinza e denso quando você está nesse modo de sobrevivência. Os sons das ruas parecem agressivos, as cores perdem o brilho, e as oportunidades parecem fugir de você, como se tivessem medo do seu desespero. É um labirinto, onde cada curva parece levar de volta ao mesmo dilema. Por que, apesar de tanto esforço, o resultado parece sempre proporcionalmente menor? Talvez seja o momento de pararmos essa corrida frenética, mesmo que apenas por alguns segundos, e olharmos para o chão onde pisamos. Você não foi colocado aqui para ser um gladiador do destino, mas um arquiteto da consciência. O universo não entende o esforço, ele entende a concordância. Enquanto você vibrar na frequência da batalha, ele lhe enviará novos oponentes para justificar a sua armadura. É uma lei tão matemática quanto a gravidade e tão silenciosa quanto o crescimento das árvores. Se você sente que tem passado os últimos anos apenas sobrevivendo, trocando a sua força vital por migalhas de segurança, talvez seja a hora de questionar a natureza dessa guerra. Gostaria que você parasse agora e olhasse para a sua própria história. Em que área da sua vida você sente que está empurrando uma parede que nunca se move? Feche os olhos por um breve momento e tente identificar onde dói mais o peso dessa luta constante. Eu adoraria que você compartilhasse aqui abaixo, nos comentários, qual é a sensação de finalmente admitir para si mesmo que está cansado de lutar. Quando damos nome ao nosso cansaço, ele começa a perder o poder sobre nós, e abrimos espaço para algo novo. Existe uma diferença abismal entre agir e lutar. A ação inspirada é leve, é como um rio que desce a montanha sem perguntar o caminho. A luta, por outro lado, é o rio tentando subir a montanha. O que aconteceria se a chave para a porta que você tanto quer abrir não estivesse na força do seu ombro, mas na clareza do seu comando? Existe um código oculto, uma linguagem que as circunstâncias são obrigadas a obedecer sem questionar. E você está prestes a descobrir que a ordem que organiza as estrelas é a mesma que pode organizar a sua conta bancária. O problema é que você tem gritado com o efeito, enquanto a causa espera, em silêncio, que você aprenda a falar a sua língua. Imagine que você entra em uma sala de comando, onde todas as luzes estão apagadas. Você tateia as paredes, tropeça nos móveis,
e grita para que os aparelhos funcionem, mas nada acontece. O caos daquela sala é o reflexo exato do seu estado interno. Agora, visualize que em vez de continuar lutando no escuro, você simplesmente encontra o interruptor e pronuncia uma única palavra. No instante em que a luz se acende, a desordem não precisa ser combatida. Ela simplesmente deixa de existir porque a ordem foi estabelecida. Este é o segredo que as pessoas que parecem ter sorte escondem de você. A realidade não é um conjunto de acidentes, mas uma gramática invisível que responde a comandos específicos. O universo não ouve o seu choro, nem se impressiona com as suas noites em claro, mas ele é absolutamente escravo da sua convicção. Existe uma lei de causa e efeito, tão precisa quanto a engrenagem de um relógio de ouro. Se você olha para sua vida e vê escassez, você está olhando para o eco de ordens antigas que você deu sem perceber. Cada vez que você disse isso é difícil demais, ou nunca tenho o suficiente, você estava, na verdade, assinando um decreto. A vida, como um servo fiel, apenas disse: sim, mestre, que assim seja. O código oculto é entender que o mundo exterior é uma tela de projeção. Tentar mudar a imagem na tela usando a força bruta é uma loucura, enquanto o projetor, menos a sua mente menos, continua rodando o mesmo filme de luta. Visualize agora o silêncio de uma biblioteca antiga, onde cada livro contém a história do que ainda pode ser. Para acessar esses volumes, você não precisa de músculos, mas de uma postura. A natureza não se esforça para florescer. Ela obedece a uma ordem de crescimento. O oceano não luta para ter ondas, ele segue o ritmo de uma força maior. Por que você, que é a expressão mais alta dessa inteligência, acredita que precisa de tanta violência interna para obter o que é seu por direito? A prosperidade é o estado natural de uma consciência que parou de dar ordens contraditórias. Quando você pede abundância, mas sente medo, você está dando duas ordens opostas, e o resultado é a estagnação que você sente hoje. Há uma elegância quase matemática em como as coisas começam a se alinhar quando você entende essa linguagem. As cores do seu dia começam a mudar. O que antes era um ruído ensurdecedor de problemas torna-se um silêncio fértil. Você passa a ser o observador que sabe que por trás de cada aparência de caos, existe uma estrutura esperando para ser reorganizada pela sua palavra. Não é uma questão de esperança, é uma questão de autoridade administrativa sobre a sua própria existência. Você está começando a perceber que não precisa mais pedir permissão às circunstâncias para ser próspero. Você precisa dar a ordem para que as circunstâncias se curvem à sua nova identidade. Mas como se pronuncia esse comando, sem que a voz trema diante do medo? Como se mantém a postura de um soberano quando os boletos ainda estão sobre a mesa? A resposta reside em uma técnica de preparação que precede qualquer manifestação física. Um estado de espírito que torna o impossível apenas uma questão de tempo. Existe um momento de clique, uma mudança de frequência tão sutil que a maioria das pessoas ignora, mas que é o divisor de águas entre quem implora e quem decreta. E é justamente sobre a mecânica desse decreto, a ferramenta prática para mover as montanhas de papel e metal da sua vida, que o próximo passo desta jornada vai revelar. Imagine que você está diante de um grande vale, e do outro lado, existe uma montanha que bloqueia o seu caminho. O homem comum olha para aquela massa de pedra e começa a planejar como escalá-la, quais ferramentas comprar e quantos anos levará para contorná-la. Ele se prepara para o cansaço, mas o soberano da própria consciência faz algo diferente. Ele se posiciona, respira o ar da certeza e pronuncia o decreto. Ele não pede que a montanha se mova, ele ordena que o caminho se abra. No mundo invisível da mente, essa palavra é como um raio que corta a densidade da matéria. O que chamamos de milagre é apenas o resultado de uma ordem que não encontrou resistência na boca de quem a proferiu. A pronúncia sagrada de que falo não tem relação com o volume da sua voz, mas com a densidade do seu sentimento. Quando Voca diz, eu sou próspero, enquanto o seu estômago se contrai de medo, a vida não ouve as suas palavras, ela ouve o seu aperto. A verdadeira ordem é dada no silêncio, naquele espaço entre um pensamento
e outro, onde você decide que a realidade exterior não tem mais o poder de te dizer quem você é, e um estado do autoridade onde você para de reagir ao que vê e passa a ditar o que deve ser visto. Sinta a vibração dessa mudança. É como se uma luz dourada começasse a emanar do centro da sua vontade, reorganizando cada átomo da sua experiência financeira e pessoal. Imagine o som de um cristal sendo tocado por uma nota perfeita. Essa nota é a sua palavra quando está alinhada com a verdade da abundância. Quando você para de usar a linguagem da necessidade, eu preciso, eu quero, eu espero, e passa a usar a linguagem do decreto, tá feito, tá ordenado, eu recebo, as águas da sua vida começam a se acalmar, as montanhas de dívidas, de desentendimentos e de portas fechadas começam a se dissolver, não porque você as atacou, mas porque a frequência que as mantinha ali foi alterada. Você agora caminha com uma postura diferente, com um brilho no olhar de quem descobriu que a chave do cofre nunca esteve guardada por terceiros, mas sempre esteve na ponta da sua língua. É uma sensação de clique interno, um empoderamento que não grita, mas que tudo move. Você começa a perceber que a preparação interna é o que realmente atrai o evento externo. Antes de o dinheiro aparecer na conta, ele precisa aparecer na sua identidade. Você precisa se tornar o administrador de uma fortuna que ainda está a caminho, agindo com a dignidade de quem já possui o que solicitou. As coincidências começam a acontecer. Um telefonema inesperado, uma ideia que vale ouro, um desconto que ninguém mais conseguiu. Para o observador comum, é sorte. Para você, é apenas a vida obedecendo à ordem que você estabeleceu no altar da sua consciência. Essa autoridade, porém, exige uma entrega final, que a maioria das pessoas teme desesperadamente. Existe um segredo guardado no final deste processo, algo que acontece quando você finalmente solta as rédeas e permite que a ordem se execute sozinha. É o momento em que o mestre se retira e deixa a lei trabalhar em seu favor, entrando em um estado de repouso que confunde o intelecto, mas satisfaz o espírito. O que acontece quando você para de vigiar a semente e confia que a terra sabe o que fazer? Esse é o clímax de uma vida sem lutas, o estágio final, onde o esforço morre para que a vitória possa finalmente descansar em suas mãos. Existe um momento, no final de um longo dia, em que o sol mergulha no horizonte, e a luz se torna tão dourada, que parece líquida, preenchendo cada fresta de silêncio. É nesse cenário que o soberano se senta para descansar. Ele não descansa porque está exausto, mas porque a obra está concluída. Ele deu a ordem, ele ajustou a frequência, e agora ele faz o que é mais difícil para o homem comum. Ele solta. Imagine a paz de quem preparou um banquete, e em vez de correr até a estrada, para implorar que os convidados venham, simplesmente se senta à mesa, acende as velas e desfruta do aroma da comida, na certeza absoluta de que as batidas na porta são apenas uma questão de tempo. Este é o repouso do soberano. É um estado de consciência onde a ansiedade não tem permissão para entrar. O mundo lá fora pode estar em polvorosa. As notícias podem gritar sobre crises e o vento pode soprar com força. Mas dentro de você existe um centro de calma imperturbável. Você compreendeu que a vida não é uma luta contra forças externas, mas uma cerimônia interna de aceitação. Quando você entra nesse descanso, você está dizendo ao universo que confia na ordem que estabeleceu. É o ponto mais alto da espiritualidade prática, a capacidade de permanecer imóvel enquanto as engrenagens invisíveis do destino trabalham em seu favor, movendo pessoas, movendo papéis e movendo montanhas de metal precioso para a sua direção. Visualize o mar em um dia de calmaria absoluta. A água é tão límpida que você consegue ver o fundo, e a superfície é como um espelho que reflete o infinito. É assim que a sua mente se torna quando você para de lutar. A prosperidade não gosta de águas agitadas, ela busca o reflexo da ordem e da tranquilidade. Nesse silêncio de quem já venceu, você começa a notar que as coisas vêm até você com uma facilidade desconcertante. Não há mais o barulho do esforço, apenas o som suave da vida se encaixando. Você olha para sua trajetória e percebe que as maiores vitórias não vieram quando você apertou os punhos,
mas quando você abriu as mãos. A vida não é uma batalha para ser ganha, mas uma ordem para ser vivida. Ao longo deste caminho, você descobriu que a sua palavra é a lei do seu mundo, e que o seu sentimento é o carimbo que valida cada decreto. Agora, o convite é para que você habite essa nova morada. Caminhe pelas ruas com a espinha ereta de quem conhece o código oculto da realidade. Fale com a suavidade de quem não precisa provar nada a ninguém, pois o mundo exterior é apenas o eco da sua própria voz. O banquete está posto, as luzes estão acesas e a porta já não possui trancas, para quem aprendeu a chamar a abundância pelo nome. Enquanto a noite cai e o silêncio se torna o seu companheiro mais íntimo, sinta a gratidão de saber que o amanhã não é uma ameaça, mas uma promessa que já foi cumprida no agora. A luta terminou no momento em que você decidiu que ela nunca foi necessária. Agora, resta apenas o prazer de observar a manifestação de tudo o que você ordenou. A beleza dessa ordem é que ela nunca termina. Ela se renova a cada respiração, a cada novo decreto, a cada momento em que você se lembra de quem realmente é. A vida está ouvindo, o palco está montado, e a próxima cena da sua existência é apenas o reflexo do brilho que você decidiu carregar hoje.